28 de junho de 2023. Nesta quarta-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Irineu, bispo e mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta quarta-feira. Hoje a igreja celebra a memória de Santo Irineu. Santo Irineu é um bispo da igreja, um santo muito importante, né? Foi discípulo de São Policarpo de Esmirna e, tendo-se ordenado sacerdote, logo após se tornou bispo da igreja de Leão. Nós vemos na figura de Santo Irineu um fiel defensor da fé católica, né? Um fiel defensor da fé, e isso mereceu-lhe o martírio, como assim nós testemunhamos por meio da tradição da igreja. Santo Irineu, ele defendendo a doutrina da igreja, a fidelidade, a fé ortodoxa da igreja, ele defendeu a doutrina da Páscoa, se contrapôs ao gnosticismo e a tantas outras heresias, como nós assim bem sabemos, né? Meus queridos, Santo Irineu, um santo do século, da transição do século II para o século III. Estes séculos primeiros da igreja são séculos carregados de heresias, né? Porque depois que a igreja começa a se fortalecer, né, as comunidades, surgem muitos questionamentos, né? O evangelho, a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos, precisavam ser elucidadas pela igreja. Por isso que a igreja, ao longo dos séculos, ela não vai modificando a doutrina. A verdade, ela não se modifica, a verdade é única. Simplesmente a igreja, ela vai atualizando o seu modo de anunciar, né, o seu modo de transmitir a mesma verdade que não muda, que não passa. Então, o que muda ao longo da história é o modo de evangelizar, né? Nós vemos a figura de Santo Irineu, esse que defendeu, né? Isso lhe custou sangue, ele defendeu. A verdade não muda, nós não podemos nos contrapormos àquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, né? E nós vemos hoje no nosso mundo, nesse século que a gente vive, né, no século XXI, que as pessoas simplesmente pelo que elas pensam, elas querem mudar a verdade. Ah, eu penso isso, ah, eu penso aquilo, ah, eu penso aquilo, e cada um pensa de um jeito, cada um acha uma coisa, e a gente vai fracionando, né, a verdade. Parece que a verdade é relativa, e não é. Não importa o que você pensa. O que o que é isso e ponto. Então nós cristãos temos que ser categóricos em muitas coisas, sobretudo na sociedade de hoje, né, que quer diluir a verdade, a moralidade cristã no relativismo. Então, que Santo Irineu, que foi bispo, que derramou seu sangue por Cristo, seja para nós um bom exemplo de fidelidade à verdade, né? Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta quarta-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é o texto de Gênesis, capítulo 15, versículos do 1 ao 12, do 17 ao 18. Naqueles dias, o Senhor falou a Abrão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor, e tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, o que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos, e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou: Como não me desse descendência, um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nestes termos:
O teu herdeiro não será esse, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça, e lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos caldeus para te dar em possessão esta terra. Abrão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abrão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abrão, e ele foi tomado de grande e misterioso terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós vemos que Abrão, ele apresenta diante de Deus a sua impossibilidade, né? Ele diz a Deus: como não me desse descendência, um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. O que Abrão tenta fazer? Olha que interessante. Nós percebemos que nós estamos acompanhando esse texto de Gênesis desde segunda-feira. Deus faz uma promessa: Abrão, a sua descendência vai ser uma descendência incontável. Então, Abrão é o pai da fé, porque ele crê que vai se cumprir. Olha como é generoso Abrão, porque às vezes a gente enxerga nesse trecho de hoje Abrão como aquele que duvidou de Deus e que fugiu do projeto de Deus. Mas na verdade é o contrário, minha gente. Por isso que Abrão é o pai da fé. Por quê? Ele crê no projeto de Deus. E Deus falou para ele que a descendência dele seria abundante, né? Como a areia do mar. Então, o que Abrão quer fazer? Ele quer dar um jeito de se cumprir aquilo que Deus falou, porque ele crê que Deus faz o que promete. Olha como é generoso Abrão. Ele quer ajudar a Deus, ele quer dar o seu contributo, ele quer fazer acontecer aquilo que Deus falou, porque ele é obediente. Olha como Abrão é um homem fiel a Deus. A gente olha a vida da gente, quantas vezes a gente, em vez de colaborar com o projeto de Deus, às vezes a gente se coloca contrariamente ao projeto de Deus, né? A gente vê às vezes pessoas de igreja que aconselham outras pessoas a fazerem coisas que não agradam o coração de Deus. E a gente vê o testemunho de Abrão, um homem que está fazendo de tudo para se cumprir aquilo que Deus tinha falado. É claro que ele vai perceber depois que Deus vai cumprir exatamente, literalmente o que ele falou. Vai ser um descendente dele. Sara vai conceber na velhice. Mas ele pensou que aquilo ia se cumprir de outro jeito. Por isso que ele estava tentando dar um jeitinho. Ele ia arrumar um descendente próximo dele lá, mas que não era do sangue dele. E Deus falou para ele: não, vai ser um descendente do seu sangue. Vai ser o descendente do seu sangue, né?
Então a figura de Abraão é a figura daquele que quer fazer a vontade de Deus. Mesmo olhando a sua impossibilidade, ele quer fazer a vontade de Deus. Que, meus queridos, olhando para nós, que esse seja o nosso desejo. Nós trazemos em nós pessoalmente e também em nossas famílias, tantas coisas que a gente percebe, nossa, isso não tá legal, sabe? Tantas coisas que a gente percebe em nós e nossas famílias que fala, isso não é da vontade de Deus. Né? Não é verdade? Tem coisas que não estão na nossa possibilidade de mudar ou de aprimorar, não é verdade? Com toda certeza. Bom, eu tenho na minha família, na minha vida, situações que eu gostaria que fosse diferente, mas não é, porque nem tudo depende da gente. Mas a gente tem que fazer o possível, a gente tem que contribuir o possível para que a vontade de Deus se cumpra. De que jeito? A vida de oração, a entrega, consagrar, né? Ser favorável em tudo aquilo que for possível. É isso que a gente tem que fazer. E depois nós vemos que Deus ele vai selar aliança hoje com Abrão, né? Vai pedir para Abrão trazer alguns animais, dividir os animais no meio, colocar cada parte que foi dividida no meio, uma parte de frente com a outra, que Deus vai passar. E Deus vai fazer aliança por meio desse sinal, né? E de fato acontece. Abraão traz os animais, ele corta os animais no meio, ele coloca uma parte do animal na frente da outra. Por quê? Porque Deus mandou, né? E aí a gente vê um acontecimento que às vezes passa despercebido no texto, né? Aves de rapina tentaram comer os cadáveres dos animais que ele tinha cortado no meio, né? Aves de rapinas, hoje a gente diria os urubus, né? Que come animal vivo, né? Ora, Abrão fez o quê? Os expulsou, né? Abrão dispersou esses bichos. Por quê? Porque Deus queria que Abraão fizesse aquele sinal. Deus pediu que Abraão trouxesse aqueles animais mortos e repartisse no meio. E essas aves de rapina queriam comer os cadáveres dos animais. O que significa isso? Meus queridos, se Abrão tem aves de rapinas que querem impedir que ele cumpra o que Deus tinha mandado, quanto mais nós temos tantas coisas que vão se antepor na nossa vida para que nós não cumpramos a vontade e o sonho de Deus para nós. Tem muitas coisas. O que a gente tem que fazer quando surgem as adversidades, as coisas que querem nos atrapalhar, as coisas que querem nos derrubar, as coisas que querem nos tirar de Deus? A gente tem que fazer igual Abrão, expulsar as aves de rapinas. O sonho, a vontade de Deus tem que se cumprir. Meu querido, minha querida, olha para a sua vida. Quantas coisas, quantas situações e às vezes até pessoas já não surgiram na sua vida tentando derrubar a você, a sua família? Quantas situações ou quantos fatores, né? A gente fala às vezes seres humanos, mas às vezes são circunstâncias que querem nos tirar de nós mesmos, que querem nos tirar da bênção que Deus tem para nós. Quantas coisas querem te derrubar? Você precisa ser uma pessoa como Abrão, uma pessoa forte em Deus, a enxutar aquilo, a expulsar aquilo que quer te impedir de selar aliança com Deus. Tem muita coisa que nos atrapalha de selar aliança com Deus. As primeiras coisas são os nossos pecados. Os nossos pecados nos impedem de nos afastar de Deus. Por isso que a gente tem que buscar o sacramento da penitência de hora em hora, de tempo em tempo. Não desistir de lutar contra o pecado. Se o pecado nos vence, no dia seguinte vai, se confesse e vença o pecado. E comece a luta de novo, não se deixe vencer. Mas além do pecado, tantas outras coisas que às vezes querem nos derrubar e às vezes conseguem. Quantas situações, às vezes, coisas tão pequenas tiram a nossa alegria de viver?
Quantas coisas pequenas tiram o brilho do nosso dia? Se você está assim, meu querido, minha querida, se o pecado tem te vencido, se a circunstância tem te derrubado, se pessoas, coisas, acontecimentos têm te colocado para baixo, é porque você precisa ser como Abrão, uma pessoa, um homem, uma mulher mais forte, mais cheio de vigor para expulsar aquilo que quer te impedir de você abraçar a aliança com Deus, agarrar a bênção que Deus tem para você. Tem que ser uma pessoa mais forte, você tem que ser uma pessoa mais decidida nas coisas de Deus. Eu vou, nesse momento, fazer aliança com Deus, ninguém vai me impedir. Eu serei de Deus, Deus será meu, e eu vou fazer aliança com Deus. E pronto, vai, custe o que custar. Foi o que Abraão fez. Depois de Abraão expulsar as aves de rapina, um sono profundo cai sobre ele. E Deus passa e faz aliança. Após a luta contra as adversidades, Deus, ele nos domina, ele nos tem em seus braços, ele nos tem diante do seu poderio. Por isso, meus queridos, nós temos que, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vencer essas aves de rapina, é vencer as coisas que querem atrapalhar aquilo que a gente vai fazer, a aliança que a gente vai selar com Deus. Quando a gente dá um passo, mesmo que pequeno, o resto dos passos Deus dá por nós. Mas a gente precisa tomar a iniciativa de dar o primeiro passo. É simples? Não é. É difícil. Mas Deus é por nós. Deus é por nós. Que o testemunho de Abraão nos estimule, nos abençoe, nos faça homens e mulheres fortes, corajosos em Deus. Meus queridos, uma excelente quarta-feira. Que Deus os abençoe e os proteja hoje e sempre. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.